Olá, amado e amada de Deus, estamos aqui pela graça do Senhor para mais um encontro com a palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade de meditarmos na Tua palavra, Senhor, de ouvir a Tua voz através das Sagradas Escrituras e poder nos alimentar o nosso espírito, Pai. Assim como o nosso corpo físico necessita de alimento, nós necessitamos do Senhor. Paizinho, fala conosco através da palavra que nós vamos refletir hoje. Abençoa cada amado que está aqui acompanhando esse devocional. Pai, que a Tua palavra ela encontre uma terra fértil e germine, dê muitos frutos, Paizinho. Frutos dignos de arrependimento, transformação de vidas. Cura, Pai, nossas enfermidades. Abre, Senhor, as portas que precisam ser abertas. Restaura, Pai, os casamentos, os relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor. Nós confessamos que dependemos totalmente de Ti, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor mesmo nos dá vida, o ar que respiramos, nos dá força, inteligência, sabedoria. O Senhor nos dá o trabalho e condições para realizá-lo. Paizinho, conforme o Salmo 127 nos fala, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil será, Paizinho, acordar cedo, dormir tarde e comer o pão que com muita dificuldade nós conquistamos, porque aos Teus amados o Senhor dá enquanto dorme. Maravilhoso é, Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, do Senhor é os céus, a terra e tudo o que neles existem, Pai, tudo pertence a Ti. E tudo o Senhor faz segundo a Tua vontade soberana, Tua sabedoria, os Teus caminhos que são mais altos do que os nossos, os Teus pensamentos que são mais altos do que os nossos, Senhor. Graças Te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero meditar com vocês hoje o Salmo 103, que é um salmo maravilhoso, como toda a palavra de Deus é. Eu sou suspeito para dizer, né? Aliás, acho que sempre que eu ler um trecho da Bíblia aqui para vocês, eu me maravilho aqui com a sabedoria de Deus, com a bondade dele, a misericórdia. O meu coração se alegra quando eu medito na palavra dele diariamente. Eu gosto de fazer isso de manhã sempre, fazer o meu devocional. Escrevo, né? Então eu tenho um caderno onde eu anoto aquilo que o Senhor falou comigo através daquela palavra. E eu tenho muito prazer em compartilhar com vocês. Diz assim o Salmo 103, bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Amados, vamos parar aqui um pouquinho. Então, o que o salmista, e quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. O que ele está dizendo aqui, né? Que nós devemos bendizer o Senhor com toda a nossa alma, né? Com todo o nosso espírito, com todo o nosso coração, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Tudo que há em mim, bendiga, diga bem, fale bem do Senhor nosso Deus. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Amados, eu não sei vocês, mas eu não consigo lembrar de todos os benefícios que o Senhor me faz, porque muitos deles eu nem percebo. Quando Ele me desvia do caminho para que eu não tropece em algo,
quando Ele me faz eventualmente me atrasar para um compromisso, justamente para evitar um acidente lá na frente. Então são coisas que a gente nem imagina que o Senhor está fazendo para cuidar de nós. Mas aquilo que nós podemos ver, perceber, isso sim nós devemos lembrar o tempo todo. Porque são muitas bênçãos comparados com as dificuldades que a gente enfrenta neste mundo. Se nós fizéssemos uma lista de tudo que o Senhor nos faz de bom, sabe, desde a hora que a gente acorda, só o fato de nós respirarmos, de estarmos vivos, de ter um lar, um conforto, um café da manhã, sabe, a gente tem que estar lembrando o tempo todo que Deus está conosco e está nos abençoando. E nós não podemos nos esquecer disso. Isso faz com que a nossa alma esteja sempre grata. Então uma alma com gratidão está sempre focada nas coisas boas e por isso os nossos sentimentos se tornam bons. Isso faz com que o nosso corpo, né, a nossa mente produza substâncias que faz bem para a gente, que cura o nosso físico, né? Evita doenças, um coração grato. Por isso que a gente deve dar graças ao Senhor sempre, todos os dias, lembrando de todas as coisas e todos os benefícios que Ele tem nos feito, né? E aí ele continua no verso 13, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ninguém mais pode perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, somente Deus, em Cristo Jesus, né? Quem cura todas as nossas, né? Então todas as suas enfermidades, todas as nossas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida, ou seja, nós estávamos e estamos, né, mortos nos nossos delitos, pecados, na nossa rebeldia contra a palavra de Deus, porque não há um único ser humano que consiga cumprir toda a lei. Por isso Jesus Cristo veio, por isso Deus veio ao mundo, para Ele mesmo cumprir aquilo que para nós era impossível. Vencer a morte, vencer o pecado, vencer o mundo. Jesus foi o único, porque Ele era 100% humano, mas Ele também era 100% Deus. Humano, por conta da semente de Maria, né? É ela quem gerou o Filho de Deus, né? Gerou Deus Filho no seu ventre. E é 100% Deus, porque o próprio Espírito Santo foi quem fez a obra, né? Fecundou o óvulo. Continuando, né? E coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a águia, como a da águia. Amados, nós podemos esquecer que lá em Deuteronômio, no capítulo 8, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, olha, a partir do verso 11, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem,
Portanto, não pensem, a minha força e o meu braço e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. Amados, o que estava acontecendo ali, né? Deus tirou aquele povo do Egito, que estava preso como escravos, levou para o deserto. Durante o deserto, fez com que eles se tornassem humildes e reconhecessem que era Ele mesmo, o próprio Deus é quem sustentava-os. E fez com que eles passassem comendo um pão que descia do céu, o maná, aves que vinham do litoral voando, caíam no acampamento, eles comiam carne, água que saía da rocha. Então Deus sustentou aquele povo com poder, com o sobrenatural, mas, por fim, para fazer bem a eles, porque foi um tempo de acabar com aquela mentalidade de escravidão e transformá-los então num povo que tinha uma lei para ser cumprida, um povo que faria com que eles seguissem normas diferentes do que os outros povos da terra seguiam, que eram maus, sacrificavam os seus próprios filhos a deuses que na verdade não existiam, como hoje ainda existe, né? Muitas religiões que adoram imagens de escultura e uma série de coisas como se fossem coisas boas, né? Até mesmo anjos, mas em essência não são nada disso, até porque Deus proíbe esse tipo de coisa. Então o que Deus estava dizendo é: confiem em mim. Agora, quando eu abençoar vocês e vocês começarem a prosperar, então vocês correm o risco de me esquecer e achar que vocês conseguiram aquilo por esforço próprio. Mas não foi. Lembre-se que sou eu quem dou força, vida, inteligência e faz com que vocês prosperem e fiquem ricos e encham a vida de vocês de bens. É isso então que Deus está falando também aqui no Salmo 103, que nós estamos lendo, né? No verso 5. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Continuando, verso 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, que foi essa pequena história, né? Esse pequeno resumo que eu contei há pouco. Com poder, né? Deus sustentou aquele povo. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Amados, então entenda que Deus repreende sim, repreende o filho a quem ele ama. E se ele não repreende o filho, então não é filho, é bastardo, como a palavra de Deus fala no Novo Testamento. Por isso nós devemos não nos entristecer, mas nos alegrar quando nós cometemos falhas e por conta dessas falhas nós sofremos a consequência. Deus usa esta consequência não para o nosso mal, mas por fim para o nosso bem. Verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, amados, veja que nós merecíamos coisa pior, mas Ele não nos trata na medida que nós falhamos com Ele, que nós negamos a Sua palavra, que nós agimos com rebeldia, que nós pecamos, que nós nos desviamos do caminho de Deus. Ele nunca vai nos tratar proporcionalmente ao mal que nós fazemos. Porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. E mais do que isso, Ele sabe da nossa natureza
imperfeita. E por isso ele se compadece de nós. Continuando, verso 11: pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Veja, é grande a misericórdia de Deus para com aqueles que o temem. Lembram-se o que é temer a Deus? É amar a Deus, é respeitar Deus, é obedecer a Deus. Então, para aqueles que se esforçam nesse caminho, é grande a misericórdia dele para conosco. Verso 12: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Imagina, amados, de um lado nós temos o Oriente, do outro o Ocidente, são dois lados completamente distantes, porque aqui não está delimitando uma parte do globo. Aqui está dizendo de algo que é infinito, que vai além daquilo que nós podemos imaginar. E assim como é distante um polo do outro, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. As nossas transgressões são afastadas. Deus joga no mar do esquecimento o nosso pecado através da fé que nós demonstramos ter em Jesus Cristo. O Deus Filho, o Deus que se tornou carne, que encarnou e esteve conosco. E ele fez isso justamente para nos dar vida, para nos reconciliar com Deus, porque cada um se desviava pelo seu caminho, muito embora tivessem a palavra dele, que era o Antigo Testamento na época, né? Só que as pessoas não seguiam as ordenanças, os mandamentos de Deus. Então ele mesmo veio e provou ser Deus através dos milagres, dos feitos, dos sinais que ele fez e que estão todos registrados nos evangelhos. Continuando, verso 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Mais uma vez, Deus é pai daqueles que o temem. Deus é pai daqueles que creem em Jesus Cristo, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, se não me engano é o verso 12, se não for, me perdoem, mas onde, aliás, vamos ler, né? Até para ter certeza se é esse mesmo o versículo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amados, está se referindo aqui a Jesus Cristo, ao verbo de Deus, né? No versículo 10 vai dizer, o verbo, né, a palavra de Deus estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amados, basta crer em Jesus Cristo. A questão é que quando nós cremos em Jesus e sabemos que Ele é Deus, e aí então nós o tememos, ou seja, nós o amamos, porque sabemos a obra que Ele fez por nós. Ele entregou o seu corpo, o seu sangue Ele derramou na cruz do Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Nós é que merecíamos aquele castigo, mas o nosso castigo caiu sobre Ele. E Ele fez isso por amor. Porque ninguém poderia ser limpo dos seus pecados se não houvesse derramamento de sangue. E o que havia antes era o derramamento de sangue de animais, que não podem cobrir os nossos pecados, mas do Cordeiro de Deus que veio ao mundo, o Cordeiro perfeito, o próprio Deus. Ele foi o sacerdote e o Cordeiro. E ele fez de uma vez a obra redentora. Nos comprou do mundo, nos tirou das mãos de Satanás, do diabo, a quem, sem querer, nós seguíamos nos caminhos deste mundo. Mas Deus nos resgatou
Ele nos comprou com o seu sangue. Nos comprou, ele comprou um escravo do pecado e nos tornou escravos de Deus, só que nos deu liberdade. Não para voltar a se tornar escravo do pecado, mas agora para andar nos caminhos do Pai. Maravilhoso demais isso, amados. Continuando. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É o que eu disse há pouco. Deus fez tudo isso porque ele sabe da nossa imperfeição. A carne e o sangue, esse corpo físico, ele não pode herdar o reino de Deus, porque ele é imperfeito. Por isso precisava que Deus mesmo nos limpasse, nos purificasse, nos redimisse. Continuando, verso 15. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Amados, nós somos pó. O nosso tempo passa num piscar de olhos. E é isso que a palavra está dizendo aqui. A vida é efêmera, ela dura pouco tempo. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, no verso 17. Sobre os que o temem. Amados, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Então, amados, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios. E aí, então, a misericórdia dele vem sobre nós eternamente. Por isso, nós seremos ressuscitados no último dia, na volta de Cristo, e estaremos com ele para sempre. E aí, continuando, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amados, olha que importante, verso 17 de novo, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem. A sua justiça é sobre os filhos dos filhos. Ou seja, vai até os netos, né? E por que isso? Porque vai passando de pai para filho. Né? E os filhos vão seguindo os caminhos do pai. Se o pai não segue os caminhos do Senhor, os filhos também não seguirão. E os filhos dos filhos também não. E nós dependemos de Deus, amados. Então veja, né? E ele faz isso por quem? Por aqueles que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amados, se vocês não conhecerem os preceitos de Deus, como poderiam cumpri-los? E se vocês escolherem não conhecer os preceitos de Deus, é uma escolha. Não vai servir de justificativa. Ah, Deus, eu não sabia. Amados, não há desculpa. A palavra de Deus está à disposição de todos. Deus levanta homens e mulheres e os capacita para chamar para esse ministério da reconciliação. Nós damos continuidade àquilo que Deus veio fazer na terra, porque foi isso que ele nos chamou para fazer. Lá em Mateus, no capítulo 28, como a gente já viu algumas vezes. Deus deu a ordem, ide e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo aquilo que eu vos ensinei. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele nos chamou para fazer a obra, mas ele não nos deixou sozinho. Ele está conosco, está nos acompanhando. Deus é maravilhoso, amados. Não dá para a gente viver uma vida longe da sua presença. É uma vida longe de Deus, a vida é miserável. A vida é cheia de problemas. E não há esperança. Nós só temos uma vida abundante na presença de Deus, em Cristo Jesus.
Continuando, já caminhando para o final, verso 19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Amados, olha que coisa maravilhosa. Deus tem o seu trono nos céus. E o seu trono domina, o seu reino domina sobre tudo, porque Ele fez todas as coisas. Bendigam o Senhor os seus anjos. Deus fez anjos, que são valorosos em poder e que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Sabe o que eu lembro aqui? Da oração que Jesus nos ensinou. Quando ele diz assim, né? Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu, como ela é feita no céu. O que ele estava dizendo com isso? Que o reino de Deus aconteça na minha vida. Que nós obedeçamos o Rei que está entronizado no céu. Só existe reino de Deus na minha vida se Ele for o meu Rei. Porque eu não vou seguir a ordem de alguém que eu não considero o Rei Supremo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí ele diz, né, que seja feita a vontade aqui na terra, ou seja, na minha vida, como ela é feita nos céus, pelos teus santos anjos. E aqui no Salmo 103 nós estamos vendo isso, né? Que os anjos são poderosos, executam a vontade de Deus, as ordens de Deus. Não adianta a gente pedir nada para anjo, nós pedimos para Deus e Deus dá ordem aos seus anjos. E esses anjos lhe obedecem à palavra, assim como Deus espera que nós também o façamos. Aí continua, verso 21. Bendigam o Senhor todos os exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Amados, esse último verso, 22, de novo, né? Bendiga o Senhor todas as suas obras, todas as obras de Deus. Amados, a criação, toda a criação, ela bendiz o Senhor. Isso me lembra Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos lá. Romanos, capítulo 1, né? Versículo 20. E aí a gente encerra, tá bom? Olha só o que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Jesus Cristo que estava em Roma. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ou seja, quem não crê em Deus, amados, é indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus se reconhecem na natureza. É só olhar a beleza das flores, as árvores frutíferas, os sabores das frutas, as montanhas, o mar e a multidão de peixes que existe, de animais. Deus fez coisas maravilhosas para nós. É verdade que o ser humano vem estragando tudo aquilo que Deus fez, que deveria durar eternamente, mas a ganância do ser humano vem destruindo tudo o que Deus fez. E Deus ordenou lá no Antigo Testamento, não misture sementes. Não misture sementes. E hoje o ser humano vem fazendo isso, né? Vem transformando a genética das coisas, né? E infelizmente isso, já alguns estudos começam a mostrar que essas plantas, essas sementes que estão sendo
transformadas, né, geneticamente transformadas, elas vêm causando problemas à saúde. São estudos que estão caminhando, né? Então parte da ciência concorda com isso, parte não concorda, mas eu creio na palavra de Deus. E se ele pediu para não misturar, havia um motivo para isso acontecer. Deus é perfeito e fez tudo perfeito. Mas, de novo, por que o homem misturou semente? Para que fosse mais produtivo. E isso acaba trazendo outros males. Então, todo o mal que existe no mundo, amado, não foi causado por Deus. O mal foi causado por nós, pelos nossos pecados, pela nossa ganância, que é pecado. Então, que nós tenhamos sabedoria de seguir aquilo que Deus nos ordenou para o nosso bem. Bendiga a minha alma o Senhor. Bendiga o Senhor a alma de vocês. Lembrem-se sempre dos feitos que o Senhor tem produzido na tua vida. Seja grato por isso. Leia e medite nas Sagradas Escrituras, porque elas são luz para os seus pés. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. E você será muito abençoado. Em nome de Jesus. Uma semana de bênção e até a próxima segunda-feira, se o nosso maravilhoso Deus e Pai permitir. Fiquem com Deus.